Vender a proposta de reforma da Previdência como uma iniciativa que vai ajustar as contas públicas para melhorar a vida dos municípios brasileiros é, no mínimo, com todo respeito, uma mentira. Mais de 3 mil municípios brasileiros dependem como fonte principal de financiamento para as suas receitas a Seguridade Social brasileira. A Seguridade que é aposentadoria, assistência social e recursos na área de saúde. Se você vai retirar recursos de benefícios que são fundamentais para a vida daquelas pessoas, mas que também movimentam o comércio local, que movimentam as pequenas atividades no setor de serviços, você vai dificultar a vida dos municípios e não o contrário. Dou um exemplo na proposta da reforma da Previdência que atinge diretamente a situação dos municípios brasileiros, fazendo um recorte a partir dos aposentados. Primeiro, na proposta que foi mandada para essa casa pelo governo de Jair Bolsonaro, há uma alteração no benefício de prestação continuada. Quem é que ganha BPC hoje, gente? Quem tem 1/4 de salário mínimo de renda por pessoa na família, combinado com dificuldade sensorial de natureza grave, 2,5 milhões de pessoas, e outras 2.500.000 pessoas que recebem BPC tendo 1/4 de salário mínimo por pessoa na família, combinado com 65 anos. Na proposta que veio para essa casa, eles querem que esse pagamento seja feito só a partir dos 70 anos. Quem tem de 65 a 70 anos passaria a receber, então, R$ 400 e não mais um salário mínimo. E o que isso tem a ver com a vida do município? Tudo. Porque nos pequenos municípios brasileiros, você tem uma dependência grande do pagamento dos benefícios para a sustentação econômica da vida das cidades. E o que você faz quando aprova esse tipo de proposta? Você reconcentra renda e riqueza, principalmente nas mãos do setor financeiro. Porque aquela pessoa que não vai ter condição de receber o mínimo para a sua aposentadoria, ela vai fazer o quê? Ela vai viver uma situação de mais dificuldade. Mas aquela pessoa que tem um rendimento um pouquinho maior do que o salário mínimo, ou aquela pessoa que seja de classe média, ela vai recorrer aos bancos privados para fazer uma previdência complementar privada. Também, né? Como sempre, meus caros, o pessoal conta até a metade, né? O que acontece hoje em dia? 65 anos de idade, a pessoa recebe um salário mínimo, são as pessoas em condições de miserabilidade. É o BPC ou o LOAS, perfeito? O que o governo Bolsonaro está fazendo? Ele está trazendo, ao invés de 65 anos, está trazendo para 60 anos de idade. Quanto é que recebe hoje um miserável com 60 anos de idade? 0. Quanto é que o governo quer que receba? Quase metade do salário mínimo. A gente pode até deixar a escolha da pessoa. Você quer receber R$ 400 com 60 anos de idade e vai receber esses 400 até os 70 anos de idade, ou você só quer receber a partir dos 65 anos de idade o salário mínimo. Deixa ele escolher. É óbvio que a gente quer o dinheiro quando? A gente quer o dinheiro antes. E isso daí vai gerar o quê? Vai gerar receita em municípios, porque vários deles sobrevivem através da receita das pessoas aposentadas, ainda que com o salário mínimo. Então, na verdade, é uma proposta e a gente está dando a oportunidade da pessoa, antes dela morrer, porque muitos deles morrem antes de completar 65 anos de idade, é que ele tenha um dinheirinho para começar a ajudar ele. Isso daí nada mais é do que a mesma ideia aplicada em alguns países da Europa da reforma fásica. Atinge as pessoas mais humildes, que normalmente têm um trabalho braçal. Pergunto a vocês, pegar o exemplo clássico do pedreiro. Um pedreiro com 60 anos de idade, ele tem a mesma condição de exercer o mesmo trabalho e ter a mesma renda do que quando ele tinha 30 anos? É óbvio que não. Ele vai cair a produção dele. Então já dá uma ajuda com ele com 60 anos. Quando ele tiver 70, complementa um pouco mais da ajuda. Essa é que é a ideia. E não tem nada a ver com o setor financeiro, absolutamente nada. E o que ocorre hoje, meus caros, é que todos nós, com esse papinho da esquerda até hoje, fomos assaltados. Olha o Postales, o pobre do carteiro, não recebe nem R$2.000 líquido, 7 bilhões de rombo. Olha o Previ dos petroleiros, o nosso petróleo, mais de 10 bilhões. E minha pergunta principal é, eu quero saber o que nem eu já vi propostas para fortalecer os municípios. Foi proposta que eu gostei muito. Porque hoje vemos todo o poder concentrado na União. Sendo que quem sabe as dificuldades das pessoas é as prefeituras, que estão mais próximas. Então você tinha que ver pessoas
do interior ou cidades pequenas com um pires na mão aqui no Congresso para pedir ajuda, porque os recursos são bem escassos e está tudo aqui concentrado. Então, se você não for alinhado ideologicamente com quem está no governo, você vai ficar fraco. Sua cidade não vai ter investimento. Então, eu gostaria de saber qual a ideia de vocês para fortalecer os municípios, já que são eles que estão próximos da população. Não, está perfeita a colocação. O prefeito ele é refém aqui da casa porque existe uma concentração gigantesca, não só de atribuições, como também de recursos financeiros aqui. E o que acontece? Às vezes, vocês têm acesso a um vereador, de repente até um deputado estadual, mas ao federal é difícil, porque nós somos poucos e nós passamos boa parte do nosso tempo aqui em Brasília. O que o governo pretende fazer como primeiro passo para isso? O governo federal também não está tão bem das pernas. Precisa primeiro ajustar as contas. Ajustar as contas através da nova Previdência, o segundo passo, o próprio Paulo Guedes diz, né, é a questão do mais Brasil e menos Brasília, é fazer um novo pacto federativo e também fazer, com a reforma da tributária, uma nova repartição dessas receitas, de maneira que mais recursos fiquem nos municípios. Esse discurso que eu estou falando aqui, se vocês procurarem, vários deputados ou vários parlamentares já tiveram esse discurso, que é um discurso bonito, que ganha prefeito, faz bem politicamente. Mas qual é a diferença desse governo para os anteriores que me faz ter a certeza que a gente pode acreditar nessa proposta? É que o presidente Jair Bolsonaro é o primeiro presidente que está disposto a abrir mão dos seus poderes. Como é que a gente vota aqui um pacto federativo? Bem, se eu tenho cargos na Companhia de Águas do meu estado ou na Companhia de Luz, algumas indicações, eu vejo, o governador está ganhando, então eu voto positivo. O outro deputado, ele vê, se ele tem um partido dele indicando um ministério, ou uma presidência de uma estatal, ou diretoria de uma estatal, ele vai votar favorável se as receitas se concentrarem mais na União. E dessa maneira você não faz nada. Por quê? Porque isso aí é uma PEC, é proposta de emenda à Constituição. São necessários 308 votos aqui, o que é muito difícil. Agora, se nós tivermos uma União falando para os seus parlamentares aqui que eles podem votar de maneira a dar mais recursos aos municípios e aos estados, então, pela primeira vez, a gente tem uma oportunidade que isso aí, de fato, vá adiante e a gente consiga melhorar essa situação. Porque eu tenho pena dos prefeitos e dos vereadores hoje em dia, porque muitas das vezes as pessoas pedem para eles têm até a boa vontade, mas não têm a menor condição de colocar isso adiante. É por isso que tem um vídeo no YouTube do Jair Bolsonaro falando para 4.000 prefeitos, mais ou menos, e no final do discurso sendo aplaudido de pé.